Olá, hoje terça-feira, 15 de março, vamos aos destaques desta edição. Aprovados em concurso público para a Polícia Civil lutam pelas contratações. Sheikh Onoé no Brasil tem seu dia comemorado em sessão solene. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. E a 18ª legislatura do Parlamento Paulista completa hoje seu primeiro ano de atividade. Entre os destaques da atuação de nossos 94 deputados estaduais estão a aprovação de leis, a participação em atividades no Congresso Nacional e o intercâmbio com comitivas estrangeiras. Compõe a mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo os deputados Fernando Capês, do PSDB, eleito presidente, Enio Tato, do PT, primeiro secretário, Edmir Chedid, do Democratas, segundo secretário, Adilson Rossi, do PSB, terceiro secretário, e Padre Afonso Lobato, do PV, quarto secretário. Exerce a primeira vice-presidência a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. A segunda vice é Ana Alice Fernandes, também do PSDB. O deputado Jorgiato, do PMDB, é o terceiro vice-presidente. E Antônio Salim Curiati, do PP, o quarto vice. Destacam-se entre as dezenas de normas aprovadas a Lei dos Estádios, que trata da segurança dos torcedores de futebol. O projeto de lei da criação da Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica, o PL que institui rapidez na realização de leilão público de veículos apreendidos e o que destina à SPPrev os recursos da participação do Estado na exploração de petróleo e gás natural. Parlamentares de vários partidos da Casa, acompanhados pelo presidente Fernando Capês, foram a Brasília lutar pela alteração do Pacto Federativo Definitivo na Constituição de 1988. Eles participaram das discussões sobre o fortalecimento da competência dos estados que reivindicam maior autonomia legislativa e uma divisão mais justa dos tributos arrecadados. Os integrantes da mesa diretora recepcionaram aqui no Palácio 9 de Julho integrantes de câmaras de comércio das Américas, África e Ásia e representantes de consulados e universidades europeias. Conhecida como a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa abriga em seu prédio parte do acervo dos museus do Estado. Está sempre aberto ao público e libera gratuitamente seu estacionamento à população nos finais de semana e feriados. Aprovados em concurso público para a Polícia Civil lutam pela derrubada de um decreto estadual que proíbe novas contratações de servidores. Veja aí. Em 2013, Denise passou em concurso público para atuar como delegada de polícia, mas não tem a menor ideia de quando será chamada para trabalhar, apesar de existirem 580 vagas para a função a serem preenchidas em São Paulo. A primeira fase do concurso foi em março de 2014, a segunda fase foi em junho de 2014 e a terceira fase, que foi oral, foi só em 2015. Em 2015 nós também fizemos teste físico, avaliação psicológica, entregamos documentos e no fim de 2015, mais especificamente em novembro, nós fomos convocados, os 129 que são os candidatos aprovados dentro do número de vagas, a entregar todos os documentos admissionais, os exames, inclusive nós assinamos a carteira funcional. A partir desse momento, gerou uma expectativa muito grande dos aprovados de que todos seriam chamados rapidamente. Inclusive, a maior parte daqueles que advogavam já até cancelaram sua OAB e estão com problemas para se manter, porque estão sem trabalhar. Mais de 200 cidades no interior do estado estão sem delegados titulares, e não por falta de concursados para ocuparem os cargos. De um edital que previa 129 vagas iniciais e mais as vagas que fossem criadas. Desse total, ele nomeou apenas 50. Quer dizer, cerca de um terço do que deveria ser nomeado já pelo edital. E os cargos representam 580, quer dizer, menos de 10% dos cargos que existem hoje em dia. Então é uma situação absurda. E isso está acontecendo com as outras carreiras também. Quer dizer, não tem mais policial civil, tem delegacias fechando em plantões, delegados que acumulam 4, 5 delegacias, delegacias abarrotadas de funcionários municipais, estagiários, sem material humano para trabalho. Um decreto do governo estadual proíbe a contratação de funcionários públicos devido à redução de despesas estimada pelo Executivo para este ano.
A medida afeta todos os aprovados no concurso para a Polícia Civil. Peritos criminais, fotógrafos técnicos, investigadores. Está havendo um desmanche na Polícia Civil. As contratações não estão sendo feitas de acordo com a necessidade do policial. Hoje, você tem um exemplo, como o presidente do Sindicato de Investigadores. O investigador hoje faz de tudo, menos investigar. Para você ter uma ideia, 2% dos casos são esclarecidos. E toda a culpa do governo é a falta de verba. É um desmanche dentro da Polícia Civil. Nós perdemos, de 2014 para cá, mais de 2.000 profissionais. E estamos perdendo com mais de 1.500 pedidos de aposentadoria. Então não é justo que agora, na necessidade, uma documentação dada pelo próprio governo, de ter mais de 8.000 defasagens, nomear só 25% dos 1.000 e pouco candidatos que foram concursados, passaram e estão aguardando nomeação. O problema foi debatido em audiência pública promovida pelo deputado Carlos Gianazzi do PSOL. O Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo redigiu esta carta aberta à população paulista demonstrando alguns números. A Polícia Civil possui 39.784 cargos, mas aproximadamente 8.500 estão vagos e seria necessária a contratação de 20.000 policiais civis para que fosse oferecido atendimento à população equivalente ao que era prestado em 1994. O sindicato ingressou com ação civil pública contra o governo do estado para assegurar os direitos dos concursados de todas as funções da Polícia Civil. A Polícia Civil tem um quadro funcional de 49.784 policiais. Porém, temos aproximadamente 25% a 30% de falta de policiais civis. Ou seja, esse quadro não consegue ser completado nunca. Há uma defasagem muito grande. Para agravar, no caso dos delegados de polícia, nós temos a seguinte situação. Faltam hoje 765 delegados de polícia de um quadro de 3.400 e pouco. É muito grave a situação. Não temos condições de oferecer segurança pública para a sociedade. Não temos qualquer condição de fazer um trabalho de qualidade para o cidadão. Eu chamei essa audiência pública para pressionar o governo Alckmin a chamar os concursados. Ele tem a obrigação de revogar o decreto que ele editou no ano passado, proibindo a chamada de concursados. Nós temos com várias áreas sem servidores. Na área da educação faltam servidores, na área do sistema prisional, na área da segurança pública. Então, o decreto do governador tem que ser imediatamente revogado e ele tem que proceder à chamada dos concursados, pessoas que já foram aprovadas, já escolheram até as suas vagas, muitos já fizeram até o exame médico, mas foram impedidos de assumir os seus cargos. E na verdade, a população precisa que esses servidores assumam imediatamente esses cargos, principalmente na área da segurança pública. Vamos saber agora da previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. São Paulo, nublado, com possibilidade de chuvas à tarde. A máxima chega a 27 graus. Campinas, tempo encoberto, com possibilidade de chuva durante a quarta-feira. A máxima deve chegar aos 28 graus. São José dos Campos, dia com nebulosidade, possibilidade de chuva também. A máxima é de 28 graus. Sorocaba, quarta-feira, será de sol entre nuvens, com possibilidade também de chuva no final da tarde. A temperatura alcança aí os 27 graus. Ribeirão Preto, o dia será de tempo nublado, faz calor. Os termômetros deverão marcar até 29 graus. O Legislativo Paulista comemora o dia da Seishonoe no Brasil em uma sessão solene. Você vai ver em instantes. Bom, no dia 11 de março, o Código de Defesa do Consumidor completou 25 anos de vigência no país. Pergunta é, será que com a implantação do Código foram resolvidos todos os problemas dos consumidores? Quem vai responder para a gente é a repórter Silvia Garcia, que está ao vivo lá no IDEC, que nos traz mais informações sobre essa importante ferramenta, né, na defesa do consumidor. Olá, Silvia. Olá, muito boa tarde, Sérgio, muito boa tarde a todos. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor e hoje, dia 15 de março, Dia do Consumidor. Muita coisa para se comemorar nessa semana e nessa data. Na verdade, a Cláudia Almeida, que é advogada aqui do IDEC, pode falar para a gente de algumas comemorações. Você estava me lembrando aqui, segundos antes da gente entrar no link, que tinha também aí uma grande vitória sobre propaganda infantil, não é mesmo?
fora essa, o que mais a gente tem? O consumidor mudou o perfil em 25 anos? Mudou bastante, porque hoje o consumidor ele reclama mais dos seus direitos, né? Ele conhece mais os seus direitos e reclama. Ele não é tão tímido, ele tem uma lei que dá suporte para ele. Então isso é extremamente importante para ele usufruir dos direitos dele, para ele exercer a cidadania. É claro que ainda falta bastante, né? Então, por exemplo, com relação à troca, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, quando eu posso ou não posso trocar. Então, se você foi na loja, comprou, experimentou, pegou o produto e você chega em casa e fala, não era bem isso que eu queria, você não... Não pode trocar? Não pode. Vai depender da política de troca da loja. Se ela falar para você, olha, com a etiqueta você tem 30 dias para trocar, aí você pode trocar. Se não tiver política de troca, se ela não aceitar, vai ser liberalidade do fornecedor. O consumidor ainda não está tão atento assim para essas práticas de troca das lojas, né? A gente se encanta pelo produto, compra e quer levar. E depois se arrepende se não puder trocar. Mas pode trocar num caso específico, né? Qual que é? É quando tem defeito. Por exemplo, você comprou a calça, o exemplo da calça. Aí o zíper não funciona, o botão caiu, essas coisas. Aí eles são obrigados a trocar, independente de ter combinado ou não. Agora, uma coisa muito comum que a gente tem também, quando a gente vai a shoppings, lojas, assim, a gente vê as propagandas nas vitrines que tem a roupa, a calça, uma blusa, a blusa número 1 e a calça número 2. Isso é preço? Eu posso reclamar? O que tem de direito aí ou não do consumidor? Olha, o preço tem que estar muito claro para o consumidor, ele não precisa estar necessariamente fixado no produto, mas ele tem que estar visível e essas vezes as tabelas são pequenas, os números são pequenos, dificulta a leitura, então se a pessoa tem miopia ela não vai conseguir enxergar, ela vai ter que ficar passando o dedo ali, então dessa forma não está correto, ele não está prestigiando o Código de Defesa do Consumidor que diz que tem que ter informação clara e precisa, isso não é claro nem preciso, então é contra o Código de Defesa do Consumidor. Agora, se tem uma coisa que tem funcionado bastante ultimamente, Sérgio, é o Código de Defesa do Consumidor na internet. Na internet, a prática de troca, a prática de produtos que você compra não é a mesma coisa quando você vê pessoalmente, funciona claramente, não é mesmo? A gente já tem essa vantagem há 25 anos aí de código. Olha, o que é bom, você falando com o aumento das compras que tem na internet, primeiro, você compra em sites brasileiros, você tem direito a que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado. O arrependimento? Então, você tem o direito de arrependimento. Chegou em casa, olhou o produto, não é nada daquilo que você esperava, você tem 7 dias para trocar, você entra em contato com a empresa, posta esse produto e você não vai ser cobrado por nada, nem pelo frete, nenhum gasto que você teve você vai ser cobrado, chama-se direito de arrependimento. Uma última perguntinha aqui, aquela que todo mundo tem dúvida do consumidor, se você vai também fazer a compra, daí no cartão é um preço, no débito é outro, e se for à vista tem mais um descontinho. Eu posso exigir o mesmo preço para pagar em qualquer tipo de pagamento? Como é que é isso? Olha, o que a gente tem é algumas decisões dizendo que pode ter preço diferenciado, mas o IDEC defende, continua levantando essa bandeira que não. Por quê? Porque o preço do produto, ele já está composto com todos os gastos, e o lucro, tudo que ele vai ter, já está embutido. Então, uma pessoa, às vezes, ela consegue com dinheiro negociar e conseguir um desconto um pouco maior. Aí, ok. O que ela não pode, por exemplo, tá R$5 lá na vitrine, aí quando você vai comprar, fala R$5,50 porque você vai passar no débito, ou R$5,50 porque você vai comprar no cartão. E isso é proibido. Mas uma última pergunta que me veio à cabeça, prazo de entrega? Extrapolou o prazo de entrega, eu posso devolver o produto, posso cobrar juros, o que eu faço? Ganhar dinheiro em cima? Não, calma. Lembra o que eu falei? O Código de Defesa do Consumidor, ele existe para equilibrar as relações de consumo. Não é para ter vantagem de um lado nem do outro, é para equilibrar. Mas o que acontece? Descumpriu a entrega, é descumprimento de contrato. Você pode devolver e não ter nem pagar nada mais por isso. Tá ótimo. Obrigada pelas suas informações, Cláudia Almeida aqui do IDEC. E se você ainda continua com algumas dúvidas ou tem mais dúvidas, você pode entrar no site, é idec.org.br, é isso? Eu volto com você, César. Se tiver mais dúvida aí, é só me mandar pergunta, que a gente responde. Dúvida, né, Silvia? A gente sempre tem, porque ela falou da cobrança aí, do cartão, mas é cobrado, sim, senhor. O que falta mesmo, mais ainda, é a fiscalização. Isso é que falta, fiscalizar, né? Sessão solene aqui no Legislativo Paulista comemorou o Dia da Seishonoe no Brasil. Em comemoração ao Dia da Seishonoe no Brasil, a Assembleia Legislativa de São Paulo realizou sessão solene no plenário Juscelino Kubitschek a pedido do deputado Jogiato do PMDB. Seishonoe é considerada uma filosofia de vida e também uma religião. A Seishonoe, ela iniciou como uma filosofia para ajudar as pessoas no Japão, porque o povo vivia muito assim, na miséria, cheio de problemas, doenças, sofrendo muito. E o mestre Masaharu Taniguchi, ele orava sempre, se Deus criou todas as coisas perfeitas, por que existe esses problemas toda na humanidade? Até que um dia ele recebeu uma inspiração dizendo que
Deus é perfeito. E que Deus criou o homem, a sua imagem verdadeira, perfeita. Então não existe doença, não existe morte, não existe sofrimento. E que o homem nasceu para ser feliz. A Seishonoye foi fundada em 1º de março de 1930 no Japão e tem grande representação na América Latina. O presidente doutrinário para a América Latina, ele cuida da parte doutrinária da Seishonoye. Seishonoye é conhecido de parte administrativa e doutrinária. E o doutrinário recebe orientações diretas do nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, e através dele, então, nós divulgamos a doutrina da Seishonoye, certo? Não só no Brasil, mas em toda a América Latina, em todos os países que falam português e espanhol. Então, nós estamos presentes, inclusive, em Portugal, Espanha e Europa. Durante a sessão solene, autoridades da religião foram homenageadas. Os princípios da Seishonoye é importante para o desenvolvimento, né, da pessoa, né, e da humanidade. Né? Se tiver todo lugar que tem uma porta da Seishonoye aberta, vai ter um amigo lá. Né? Então a Seishonoye é muito importante para a nossa sociedade. Parabéns a todos da Seishonoye. Essa casa é a maior casa de leis do estado de São Paulo. A segunda é a Câmara Municipal de São Paulo, né, que tem os vereadores, eu fui vereador lá, mas essa casa engloba 645 cidades que tem adeptos, né, que tem simpatizante dessa Seishonoye, que faz um trabalho extremamente profícuo e importante. Então, nada mais justo que essa casa receber a homenagem da Seishonoye. Não é nós que estamos homenageando a Seishonoye, é a instituição Seishonoye, é que ela está nos homenageando, todos os deputados, enfim, o povo de São Paulo. Mais previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, tempo nublado. A possibilidade de chuvas durante o período. A máxima chega aos 28 graus. São José do Rio Preto, a quarta-feira será de tempo encoberto, faz calor. A máxima prevista é de 30 graus. Mogi das Cruzes, a quarta-feira será de tempo nublado, com calor também. A temperatura deve chegar aos 28 graus. Piracicaba, quarta-feira com tempo encoberto. Os termômetros devem bater os 27 graus. Jogadores de basquete de São Paulo foram homenageados em uma sessão solene aqui na Assembleia. Voltamos em instantes. Os melhores jogadores de basquete de São Paulo na temporada 2015 foram homenageados numa sessão solene aqui na Assembleia Legislativa. Cesta do Gustavo. Eu assisti o jogo na TV, né, e gostei do esporte, e aí comecei a me dedicar, né, fui correr atrás. Outra cesta da Mariane. Minha mãe, quando eu era mais jovem, ela me influenciou muito para jogar e eu fui seguindo o caminho dela. Mais uma cesta do Jonathan. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai me levava para jogar junto com ele, na cidade onde a gente jogava. E nisso tinha um treinador que jogava junto com ele. Aí foi aí que o interesse surgiu em jogar. Cesta da Késia. Desde pequena eu gostei assim de ver o basquete. Assim eu fui me pegando o jeito e deu. Eles têm entre 12 e 19 anos de idade. E de sexta em sexta, vêm se destacando em seus clubes. Por isso, foram homenageados na sessão solene que celebrou os 92 anos de fundação da Federação Paulista de Basquete. Eles têm suas referências no esporte. Kobe Bryant e o Kevin Garnett, do Los Angeles Lakers. Michael Jordan, eu gosto muito do Kobe Bryant e agora estou acompanhando muito o LeBron James. O Oscar foi sempre o cara do Brasil aqui, representando o basquete, sempre vai ser ele. Hortência, foi ela que inspirou. E sabem o que querem do basquete em suas vidas. O basquete já foi o segundo esporte na preferência dos brasileiros. Perdeu esse posto, mas não falta a empolgação dos amantes da modalidade para recolocá-lo no lugar de destaque. Nós temos um problema para o basquete, né? No caso, nesse meio esportivo, que nós acabamos caindo nesse ranking de preferência. Perdemos alguns degraus aí, no qual nós temos um planejamento agora junto à federação, toda a diretoria, um grupo de trabalho, para tentarmos aí galgar cada vez mais os espaços, né, nesse degrau, que passemos aí um futuro próximo ao segundo esporte nacional. Hoje a gente pode comemorar que o basquete
está reassumindo a cada dia o seu espaço como um dos esportes mais populares do país, né? Capitaneado a partir do estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro, que tem montado grandes equipes, né? Mas a Federação Paulista tem o seu papel fundamental, tanto naquele momento mágico, mas como na retomada e no crescimento atual do basquete. O estado de São Paulo sempre foi e continua sendo um destaque no cenário nacional dentro dessa modalidade. E nós temos aqui os melhores times atuando no Brasil e os campeonatos aqui realizados são muito estimulantes. Então, a gente participa, a gente apoia, a gente assiste e algumas cidades têm esse privilégio. Mas nós queremos divulgar ainda mais para que o basquete seja mais difundido, para que os jovens, as crianças vejam no basquete uma alternativa de participação em atividade física e esporte. E o basquete é um desses melhores caminhos, que mexe com todo o organismo, que mexe com o físico e proporciona um ambiente muito saudável para quem pratica. Então, como eu também, desde os meus 11 anos de idade, participo, né, dessa modalidade, pratico basquete, eu gosto muito de estar estimulando também as pessoas a conhecerem. Então, esses 92 anos precisam ser comemorados e a gente precisa também, como Assembleia Legislativa, como Governo do Estado de São Paulo, apoiar mais ainda o basquete no nosso estado. Tá vendo aí que tamanho não é documento não, né, deputado? Tá certo. Vamos à previsão do tempo para quarta-feira em mais cidades do interior do estado. Franca, tempo encoberto, chove no fim da tarde. A máxima chega aos 29 graus. Bauru, a quarta-feira será de tempo nublado, faz calor, hein? Possibilidade de chuva também. A temperatura máxima chega aos 30 graus. Limeira, tempo encoberto com muitas nuvens. Possibilidade de chuva. A máxima chega aos 30 graus. Marília, quarta-feira será de tempo encoberto. A máxima também é de 30 graus. Hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.